No capítulo 1, quem que é um adicto, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso. O adicto, ele é um homem ou uma mulher cuja vida é dominada pelas drogas, né? Mas que a natureza da adicção não é somente a droga. A gente tem um transtorno comportamental, né? Transtorno compulsivo e obsessivo, que a ciência chama de TOC, transtorno obsessivo e compulsivo, que faz com que a gente fique com comportamentos problemáticos, e essa problemática desse nosso comportamento está sempre nos levando ao uso de droga, né? E uma vez no uso de droga, tá? Só seguindo a sequência, uma vez no uso de droga, a gente vai tendo percepções desequilibradas da vida, e o que vai gerando mais comportamento problemático, e a nossa vida toda ela vai sendo comprometida. E eu anotei aqui em laranja alguns problemas que as drogas nos trazem, e a gente vai estar vendo e conversando sobre eles hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu anotei: alguns de nós usavam e abusavam das drogas, e mesmo assim não se consideravam adictos. Apesar de tudo, continuavam dizendo: eu consigo controlar. Isso aqui tem nome, e nós já falamos sobre isso: auto-engano, racionalização. Quando a gente entra no nosso auto-engano, de que a gente sempre tem o controle da nossa vida, mesmo a gente no uso de droga. Canso de falar isso. Que quando a família vem dar um toque na gente, ou um amigo próximo, a gente fala: olha, não é vocês que estão vivendo, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês são muito careta, e a tolerância de vocês à droga, ao álcool, é quase nada. Eu estou bem, eu sei até onde eu estou indo, né? Isso se chama auto-engano e racionalização. De modo que esse meu uso controlado, eu acabo perdendo o controle. Embora eu julgo por ele ser controlado, eu ainda acabo perdendo o controle sobre ele e tendo comportamentos problemáticos que fogem até a questão do meu conceito de moral, de ética e de valor. E quando eu sou questionado, eu começo a dar desculpa. Ah, foi por causa disso. Ah, não, mas eu sabia o que eu estava fazendo, fiz isso por causa disso. E a gente nunca aceita a realidade, que é perda de controle pelo uso de droga. E eu acho que é disso que a gente tem que pensar. De estar repetindo essa nossa história, esse nosso ciclo. Cara, já não deu certo. Nunca vai dar. A gente não pode mais se iludir. A gente não consegue mais ter o controle quando a droga está presente na nossa vida, no nosso organismo e na nossa mente. Acabou o controle aí. A gente vegeta em estado animal. Essa é a verdadeira realidade da nossa vida no uso de droga. E só o adicto no auto-engano que não consegue perceber isso, independente das internações que ele tem. Conheço pessoas com 10 internações, o cara continua insistindo. E eu também posso me colocar como exemplo: insistir durante 16 anos. Vou fazer alguma coisa diferente. Não dá. Eu sou dominado pela droga. Essa é a grande questão do dependente químico. Nós, dependentes químicos e alcoólicos, somos controlados pela droga e pelo álcool, sempre que usarmos. Ah, mas eu conheço um fulano que usa, e ele usa depois de 30 dias ou depois de 40 dias, ele fica 6 meses sem usar, ele usa. E por que eu não sou igual? O cara não é um dependente químico. Embora qualquer uso de substância traz um risco à vida. O cara que usa a primeira vez cocaína com a mistura de álcool, ele pode ter um infarto e cair duro, e ainda ser sepultado com um troféu de que morreu de overdose, de tanto usar droga na primeira vez. Todo uso de droga traz riscos e perigo à nossa vida. Mas a pessoa que usa uma vez na vida pela morte, ela não é dependente químico. E é por isso que ela usa uma vez na vida da morte. A vida dela não é controlada pela droga ou pelo álcool. Ela não vai para o trabalho pensando em fumar um baseado. Ela não vai para o trabalho pensando em tomar uma cachaçinha ali 6 horas da manhã para chegar 7 horas no trabalho melhor. Ele não pensa sobre o horário do almoço sair para tomar uma cerveja. Ele não pensa no final do expediente ter que procurar uma dose de cocaína ou de crack para fumar, para usar antes de chegar em casa. A vida dele não é movida pela droga. E a nossa é. Porque quando a gente começa a usar de novo, só de pouquinho em pouquinho, eu vou beber só uma dosezinha antes de chegar no trabalho. Aí o cara bebe uma dosezinha e vai pro trabalho. No outro dia de novo, no outro de novo. Daqui a pouco, no horário do almoço, daqui a pouco tá levando escondido.
o trabalho, está indo lá no banheiro tomando, ou fumando beck, ou dando um raio no banheiro. E a vida começa de novo a ser controlada pelas drogas. Então, se a gente não entender isso de uma vez por todas, a gente não consegue entender mais nada. Esse é o básico. O dependente químico, ele tem a vida controlada pela droga. Admitimos a nossa impotência, é o primeiro passo. Então, assim, chega de racionalizar. A gente erra toda vez que a gente usa. A gente erra toda vez que a gente recai. Recaída faz parte do tratamento? Não, da doença. Eu recaio quando eu adoeço novamente. A recaída, ela não existe na recuperação. Ela existe se eu adoecer. Fiquei doente, eu preciso aceitar esse fato, essas possibilidades, mas sem racionalizar, entende? Ninguém aqui é o super-homem, né? Bom vai ser se ninguém aqui nunca mais recair. Vai ser ótimo para a nossa vida. A gente vai crescer de uma maneira que a gente não tem nem ideia. Mas se acontecer recaída, admitir prontamente, né? Faz parte. Acho que é o 7º passo que fala isso. Quando reconhecer os erros, admitirmos prontamente. Então, esse primeiro parágrafo que eu li, que nós usamos e abusamos da droga, e mesmo assim não nos consideramos um adicto, só existe na questão do auto-engano e da racionalização. Na questão da honestidade e da aceitação, não tem que desculpa dar. Eu usei porque eu sou um dependente químico e adoeci novamente e recaí. Um outro parágrafo que eu grifei aqui: manipulamos pessoas e tentamos controlar tudo à nossa volta. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos no uso de drogas. Mentimos, roubamos, trapaceamos e nos vendemos. A questão de roubar não está só ligada a roubar objetos. Nós roubamos o nosso tempo, nós roubamos a nossa qualidade de vida, nós roubamos o que nós precisamos oferecer para a nossa família. Nós roubamos dos nossos filhos a paternidade, nós roubamos das nossas mulheres o companheirismo, nós roubamos das nossas mães a paz. Nós roubamos quando a gente está no uso de droga, num processo inconsciente, mas nós roubamos, trapaceamos o tempo todo e manipulamos e quebramos valores, éticas, princípios. Pode. Princípios, o tempo todo a gente está quebrando para adquirir a nossa substância de preferência e nos vendemos a droga. Porque não se esqueçam que é um processo de progressão a droga. Eu nunca roubei, eu nunca me vendi, nunca vendi o meu corpo. Nunca roubei, mas vai chegar lá, irmão. É só você olhar o histórico de quando você começou a usar lá atrás, há tantos anos atrás, e até o seu comportamento no dia de hoje. O quanto que você evoluiu, o tanto de valor, de princípios e da moral que você desconstruiu, que você ultrapassou para você conseguir essa droga. O tanto que você mentiu, talvez o celular que já foi. Antes não era assim, mas agora passou a ser. E vai vir muitas coisas ainda a serem se a gente continuar no uso, porque ela é progressiva. Se eu contar a minha história aqui, vocês vão ver a evolução de uma desconstrução de uma personalidade. Desde o dia em que eu comecei a usar, no dia 9 de março de 2006, até em 2020, quando eu fui internado pela primeira vez. O quanto que a doença foi sendo progressiva, a ponto de passar dias fora de casa, não dar atenção para o filho, casamento existia e não existia ao mesmo tempo. Então fui roubando de mim, fui roubando deles e fui progredindo na doença. Então a doença é progressiva. E eu sei que pode ter pessoas aqui que estão num patamar ainda que não ultrapassaram muitas barreiras, mas vai ultrapassar se continuar. Então nós manipulamos, nós roubamos, nos vendemos, trapaceamos e nos auto-enganamos. Então, tudo que a gente está falando hoje, a gente vai ter uma melhor percepção se a gente fizer o primeiro passo bem feito. O primeiro passo não é à toa que ele é o primeiro, que é onde eu admito toda essa impotência que eu tenho perante a droga. E quando eu admito toda essa impotência perante a droga, isso não é um versículo da Bíblia para ser decorado, ou um versículo do livro azul
para ficar decorado. Qual que é o primeiro passo? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa dicção e que nossa vida se tornou incontrolável. Não é para decorar, é para discernir e entender. Porque quando eu entendo que a minha vida ficou impotente perante as drogas, eu estou assumindo que se eu voltar para as drogas, eu vou me manipular pessoas, eu vou tentar controlar tudo à minha volta, mentir, roubar, trapacear, me vender e ainda mais coisas que virão ainda pela progressão da doença. Então o primeiro passo, ele não está falando somente da minha impotência de ver a substância ou da sensação maravilhosa que eu tenho quando eu uso. Ele está falando de uma impotência comportamental e de visão de vida e de percepção de vida que eu tenho toda vez que eu tenho contato com a droga. Ela definitivamente acaba comigo porque ela assume o controle da minha vida. E ela desconstrói todos os passos que a gente está aprendendo. Porque na literatura fala-se tanto de poder superior. Vocês já perceberam que quando a gente está na adicção ativa, quem é o nosso poder superior? A droga. Faço tudo por ela. Tudo. Ela move tudo que está aqui dentro. Ela mexe comigo em todas as áreas da minha vida. Ela faz eu ter comportamentos e atitudes. Ela faz eu me relacionar comigo de uma maneira muito contrária ao que é para me relacionar. Então ela mexe e domina a minha vida. E tudo que eu faço no meu dia a dia é por ela. Ela é o meu poder superior. É por ela que eu vivo. E é por ela que eu existo na adicção ativa. Então a gente precisa saber disso para acabar com isso de uma vez por todas, para ter na nossa consciência que toda vez que eu tiver o contato com ela, isso vai acontecer. Isso aqui evita, sabe o quê? Aquele auto-engano. Vai ser só uma dose hoje. E ninguém vai ficar sabendo. Vai ser só 2 dedinhos de 51 ou de velho barreiro, só para parar de tremer e eu vou trabalhar. Ou vai ser só uma pedrinha, só o primeiro trago. Não preciso nem quebrar ela no meio. Vai ser só um trago, só para sentir aquela sensação de novo e a vida segue. Ou vai ser só um raio, ou só um beck mais uma vez, ou só lá o que for, né? Qual que é a sua substância de preferência. Na nossa condição de dependente não é só uma dose. A gente vai para a primeira, vai para a segunda e o descontrole virá com certeza absoluta. Um aspecto da nossa adicção era a nossa incapacidade de lidar com a vida como ela é. O dependente químico tem essa incapacidade, óbvio, né? Nós nativos, de lidarmos com a vida como ela é. Logo, a gente precisa de um fator anestésico ou prazeroso para tornar a vida melhor. E é esse processo de alívio ou de prazer que eu busco na droga que faz eu viver em auto-engano, porque, aliás, a droga não é tão mal assim, né? Quando eu estou mal na bad, quando eu estou melancólico, triste, eu uso uma cocaína e vem aquela sensação de prazer. E eu me sinto com uma liberdade tremenda e com uma sensação tão gostosa que, na verdade, ela me tira de um processo ruim. Então, droga não é tão ruim assim, ela tem seus certos benefícios, é o que o meu auto-engano fala, mas, na verdade, isso é apenas uma incapacidade, uma inabilidade de lidar com a minha vida como minha vida é. Com a bosta da minha vida que a droga me proporcionou, né? Agora, eu tenho 2 caminhos, eu continuo nesse auto-engano, ou eu abro mão do processo destrutivo da minha vida e lido com a bosta da minha vida, com a porcaria que ela se tornou, mediante o uso de droga, com as destruições que ela proporcionou dentro e fora de mim, lido com essa dor até que eu a supere e passe por uma outra dificuldade. Agora, ficar se aliviando, buscando prazer na droga, naquele momento do uso, eu concordo com vocês plenamente que o barulho vai passar. Mas tem que concordar comigo 100% também que na hora que a dose acaba e a depressão pós-uso vem, o problema vem muito mais esmagador do que era. Porque daí ele vem o problema junto com as neuroses, com as psicoses e com o terror que a droga causa dentro da gente, né? Há de se dizer quem conhece o efeito pós-uso da cocaína ou do crack, o efeito apavorante que dá na alma do indivíduo, né? Dele ter que ficar olhando na grita da janela,
pisar dentro de casa, botar a meia para pisar, para não fazer barulho, como se o mundo inteiro estivesse escutando. Qualquer carro que passa em frente de casa é alguém que está chegando. Qualquer barulho que se faz é a polícia ou é a remoção que está chegando. Isso só está acontecendo dentro da gente. Do lado de fora, o mundo está vivendo, as pessoas continuam suas vidas, trabalhando, e dentro da gente está o mundo inteiro olhando para a gente. Aquela coisa horrorosa pós-uso. Então a droga, ela mexe com a gente em todas as instâncias. Último parágrafo, que isso acontece muito. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas por nosso uso de droga. Nossa habilidade de viver ficou reduzida a nível animal. Né? Por que animal? Porque o cachorro nem sabe que ele existe. Ele é apenas instinto. E a gente se reduz ao nível animal. A gente não tem mais aquela consciência que o ser humano tem de que eu existo, eu penso, logo eu existo. Isso some de uma vez por todas. E a gente fica com a parte física, mental e espiritual reduzida a nível animal, né? À mercê do que vai acontecer na nossa vida aquele dia. A incapacidade de amar, de nos amarmos e amarmos a família, de amarmos a nossa própria vida, de amarmos a recuperação. Então, assim, quanto mais a gente lê literatura, mais a gente fica entendidos de que o problema que a droga nos traz, ela permanece durante muito tempo após a paralisação do uso. Mas que o primeiro passo é a paralisação desse uso. E que o comportamento que virou problemático por causa de uma cultura adicta, agora precisa ser tratado uma vez que nós entramos na abstinência da droga. Porque não existe tratamento enquanto uso droga. Não existe nem tratamento medicamentoso enquanto se usa droga. A droga, que é também uma substância, como uma medicação, elas vão agir na mesma parte e uma não liga com a outra. Não adianta eu tomar um remédio para depressão e usar cocaína e querer que o remédio faça o efeito contra o pós-uso da cocaína, que é completamente depressivo. Não tem como. Então, enquanto se usa droga, não há tratamento. Então eu preciso entender isso, que o uso de droga criou todo esse comportamento problemático, né? Ou que potencializou uma vida problemática, uma relação familiar problemática, e que eu só vou ter capacidade mental, sanidade mental, capacidade cognitiva e emocional para lidar com a minha vida uma vez que eu esteja em recuperação. É a nossa única opção. Nós não temos outras. Ou a gente continua no processo de morte. Só que a grande questão é, por que o tratamento é tão difícil assim? Por que a gente consegue ver tanto auto-engano assim? Por que as pessoas tomam um chá de jatobom imediatamente? Por que o tempo todo é horroroso? Porque a gente tem que lidar com o que a gente não conseguia lidar lá fora e que a gente usava a droga para não passar com a realidade bosta que era a nossa vida. E aqui a realidade bosta da nossa vida, como na clínica não tem droga, a gente vai ter que passar, encarar essa realidade, que para muitas pessoas é cruel, mas que a gente tem uma outra via de tratamento, que é a sobriedade, a terapia, a psicologia, a espiritualidade, né? O exercício do autoconhecimento, de introjetar, de fazer reflexão da vida, de ver como que eu posso tratar esse problema, já que a droga já não é mais uma realidade na minha vida. Então, aqui é um lugar disso, e muita gente não quer, porque a porta da recuperação é muito estreita, né? A da drogadição, ela é larga. Tem muitas coisas para se experimentar e de alívios imediatos, né? Se eu estou passando por um problema agora, basta eu tomar minha dose de preferência que o problema fica ali de lado. O efeito da droga passa, ele volta, mas eu me drogo de novo. Por isso que você é um ser humano, um adicto tão compulsivo. Talvez porque a vida já tomou proporções tão profundas de dor que tem que se viver drogado o tempo todo. Porque quando a droga passa, a realidade vem, então eu vou me drogar mais. Eu estou falando isso
por experiência própria. Porque em 2020 eu cheguei num nível de compulsão tão grande que eu não soube lidar com a dor da culpa, da perda, da morte do meu pai. Eu me culpei. E aquilo era tão ruim dentro de mim, em que eu tinha que ficar drogado 24 horas, exceto quando o corpo entrava em colapso de noite sem dormir, a droga já não fazia o efeito e eu fazia o uso de substâncias e dormia ao mesmo tempo. Porque o uso compulsivo, por causa da dor. Era um grito muito grande, né? Agora, depois, quando eu fui internado, que as coisas começaram a ficar claras para mim, e também eu também quis essa busca pela recuperação, e quando a gente opta pela busca da recuperação, a gente fica mais tendencioso a ouvir e aceitar. Então eu comecei a ouvir dentro da clínica e das terapias com a psicóloga, que na realidade eu era muito compulsivo, porque eu estava tentando deixar de viver a bosta que a minha vida tinha se tornado por causa da droga. E daí eu aceitei esse fato. A dificuldade continuou. Recaí depois disso, recaí. Mas se iniciou um processo de recuperação consciente. E depois daquele dia eu soube que toda vez que eu tiver contato com a droga, essa realidade dura e cruel da minha vida vai voltar e eu vou ter que entrar no uso compulsivo de novo. Então a recuperação para mim é a única via que se existe. Para todos nós é a única via que se existe. Então talvez você seja um ser tão compulsivo porque a vida já tomou proporções muito profundas e já não consegue mais viver a realidade da vida. Eu acho que o Só Por Hoje está dizendo sobre isso também. Sobre racionalizar a vida, porque a vida já se tornou um processo quase que impossível de se viver. E a verdade é que nenhum ser humano consegue viver a vida cheia de dores o tempo todo. Todo ser humano vai buscar uma fuga. Isso é um mecanismo de defesa da essência humana. Ninguém consegue viver com dor. É por isso que o nosso próprio sistema psicológico inconsciente tem mecanismos de defesa. Inconsciente. A gente recalca muita coisa porque a gente não aguenta viver com muitas dores. Então, quando um acontecimento traumático acontece, isso acontece muito na infância, a gente já aprende isso na infância a recalcar. É muito dolorido viver com isso. O corpo começa a somatizar dores, doenças físicas, doenças crônicas começam a acontecer. A codependência da nossa família acaba sendo somatizada no corpo. Doenças físicas, por causa de processos emocionais, dores crônicas nas nossas famílias, também podem ser decorrentes da codependência deles. Olha que coisa, olha que emaranhado de coisas que o uso de droga traz para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Então, assim, quando a gente entende isso, a pessoa que entende todo o contexto da droga e não se questionar se vale a pena continuar ou se permitir, né, o que é preciso para eu parar de usar droga, né? A pessoa que não consegue fazer esse tipo de raciocínio tem problemas graves, muitos graves, e corre o risco de ficar nesse uso e nessa realidade que a gente está lendo aqui e vamos continuar lendo no decorrer das reuniões. Então, assim, quando a gente terminar, a nossa consciência em relação à droga vai ser outra. Tem que ser. Não é possível que não seja. Olha o tanto que a nossa vida foi comprometida. Olha o tanto que as relações foram comprometidas. Olha o quanto que nós perdemos. Será que o prazer compensa as perdas? Será que o prazer compensa a perda? Eu comecei a pensar isso. Comecei a virar um questionador. A recuperação, a sanidade que o poder superior vai nos devolver nesse processo de recuperação, faz com que a gente vire pessoas questionadoras, críticas de nós mesmos. Não é ficar apontando o dedo para a doença do próximo, é apontar o dedo para a minha doença. A única comparação que eu tenho a permissão de fazer, o único julgamento que eu posso fazer é o da minha própria vida, é o de me julgar em relação a mim mesmo. Como que eu era antes da droga, como que eu sou durante a droga e como eu estou em recuperação. É o único julgamento que eu possa ser o próprio juiz. É o julgamento de nós mesmos. Então, se a gente não começar a se julgar e a gente não se fazer essa pergunta, será que compensa?
Quem usa crack aqui não precisa levantar a mão, mas compensa. 5 segundos. Conforme a fumaça vai, a onda já vai e a fissura já vem, compensa. O estrago que faz. Quem usa cocaína aqui, compensa aí os 30 minutos, quando se mistura o álcool e um raio bem lagartão, né? Aquele raio gigante que a gente fica meia hora. Compensa o estrago que ela vai ocasionar. Quem toma um copinho de cachaça, compensa aquele calor que desce e aquela felicidade de amar o mundo inteiro, né? Só durante o período da dor, eu te amo. Compensa o estrago que está fazendo. Olha para a sua vida física, mental, espiritual. Olha para a vida da sua família. Olha para a vida dos seus filhos, da sua mulher. O estrago que esse contexto todo está trazendo. A gente vai ver que não compensa. E daí a gente vai procurar uma atitude para a gente fazer. Aí, quando a gente toma essa decisão, a gente se submete a essa porta que é estreita, que muitas pessoas chegam de frente para ela e falam aqui eu não caibo, não me cabe aqui. Aí o cara vai para a porta larga. Estou usando uma expressão da escritura, né? Onde diz que existe a porta estreita, é a larga, cabe todo mundo. Mas a estreita também cabe todo mundo, mas são os poucos, né? Porque a estreita, ela já diz, ela vai estreitando e esmagando. A gente sai dela sem muitas coisas que a gente carrega na gente, né? É uma porta que a gente vai abandonando coisas para trás, coisas que nos trazem mal. Ou seja, é uma porta de consciência. E são poucos o que entram por ela. Porque com dificuldade de abrir mão, né? Do próprio ego, da mente fechada, da racionalização, do auto-engano, da auto-manipulação, da auto-sabotagem, né? Então, para a gente tomar uma decisão contra a dependência química é só quando a gente tem conhecimento da problemática. E esse livro aqui, ó, ele vai trazer uma consciência para a gente muito boa. E nós vamos ler ele de forma carreirinha. Toda reunião nós vamos ler um pedacinho dele. Daqui a pouco aqui vamos entrar. Antes de entrar no espaço, temos mais 2 capítulos aqui para falar, mas eu vou fazer bem resumido, né? O próximo fala sobre o programa da recuperação. E o próximo, antes de entrar no espaço, uma pergunta que quem não se fez possa ir pensando até a gente entrar nela. Por que estamos aqui? Essa é a pergunta que todo mundo tem que fazer. A resposta agora pode ser: eu estou aqui porque a minha família surtou. Só porque eu passei um pouquinho do limite, a minha mãe, que é intolerante, chamou logo 3 caras, né, para me pegar e me trazer para cá. Mas a resposta para essa pergunta é que nós estamos aqui porque nós perdemos o controle da nossa vida, no uso de alguma substância. E é por isso que a gente está aqui. Porque a gente perdeu o controle e vamos perder sempre o controle quando a gente voltar no uso. Então, ó, vou falar. Recuperação, tá? Não internação. Recuperação é um momento de chorar também, da gente se confrontar. Vai ter momentos que a gente vai ficar triste por a gente tomar conhecimento de tudo que a gente fez lá fora. Porque lá fora a gente não toma conhecimento porque a gente está sempre anestesiado. Depois nós também vamos poder falar como que a nossa parte cognitiva funciona no uso de droga. E é por isso que nós não temos as percepções que nós deveríamos ter e que geralmente a família tem. É porque alguma coisa acontece aqui dentro e que impede realmente da gente ter uma visão clara e racional do problema. Não se esqueça que droga, no sentido terapêutico, é uma substância que faz alterações, e uma dessas alterações é inibir alguns sentidos da minha vida, como a percepção, principalmente, né? E eu não tenho a percepção completa do que vai acontecendo na minha vida durante o uso, nem dos meus comportamentos e nem das minhas decisões. Eu só sigo um fluxo, eu só sigo uma característica, um sintoma. Eu estou seguindo o sintoma da doença. Quando a gripe vem, dá dor no corpo. Eu não tenho domínio sobre ela, a não ser que eu tome um remédio para tratar.
Dependência química também tem os seus sintomas. Eles vão sempre existir, independente de 10 anos de internação. Eu só consigo travá-los com consciência. Se eu for, vai acontecer de novo. Então, é melhor eu não ir, ou é melhor eu buscar ajuda, é melhor eu partilhar, fazer o raio que parta, para eu não voltar no uso compulsivo novamente. Porque toda vez que eu voltar para o uso, os sintomas e as características da doença, eles vão nascer em mim, por causa que o primeiro passo me ensina que eu sou impotente perante a minha doença. E se eu ficar doente, a característica da doença vai aflorar, e mesmo que eu fale sobre a doença, e mesmo que eu já tenha sido internado, eu vou pro quebra tudo novamente, porque eu sou impotente perante ela. Ela domina a minha vida, ela vira meu poder superior, ela vira minha companheira, o amor da minha vida, a minha meretriz. Tudo que precisar ser, a droga é, no momento de doença. Tamanha é a nossa impotência. Então, através do livro, nós vamos conversando sobre muitas coisas, e que vai ficar clara, e a gente vai ter um pouco mais de facilidade para tomar decisão. Porque enquanto não há essa decisão dentro da gente, isso aqui pode acontecer 10 vezes, cara. Não vai adiantar. A família vai internar só para ter um momento de paz. Mas enquanto o cara não se decidir, não vale a pena. Botei na balança, o prazer não compensa a perda, o prazer não compensa a destruição. Eu quero, agora eu que quero parar. Eu que quero crescer, eu que quero me recuperar. Aí começa a funcionar. É que a gente aceita, né? Para que a gente aceita. Para que a gente aceita. E para eu tomar uma decisão assim, eu preciso entender o que é a minha doença. Porque eu sei que uma grande maioria ainda não tomou conhecimento, né, dessa complexidade, dessa doença que nos atinge. É uma das doenças mais complexas que existe, eu acredito. Não tenho conhecimento, né, de todas as doenças. Eu sei que cada uma tem a sua característica, né, e as suas complexidades. Mas dependência química eu posso dizer sem medo de errar que é uma doença muito complexa, porque ela mistura tudo. Físico, mental, espiritual, parte social, cognitiva, psíquica, social, biopsicossocial. Não é só um processo de abstinência que pode me fazer recair, é um estado mental e emocional fragilizado que me leva ao uso, é uma notícia que mexe com as minhas estruturas, e a gente precisa tomar conhecimento disso para a gente ter ferramentas para lutar contra ela. Jason, queria falar? Que a hora que você falou ali que não é mais que o problema com a droga, né? Porque nós tá com problema. Aí nós vai cheirando, depois o problema fica pior, misturado com tudo, dá até depressão. Fica pior, e quando o problema vem pior sobre o efeito da droga, não é porque eu terminei de usar a substância que eu não estou sob o efeito dela, muito pelo contrário, é quando eu termino e que começa a se passar o tempo, esse tempo é o tempo das piores decisões possíveis, né? E de eu fazer alguma coisa relativo, né, à vida de uma maneira inconsequente, né? Então, com o efeito da substância, eu posso ter uma atitude muito perigosa, né? Como até tirar a própria vida. A gente estranha, né, quando a gente vê, fulano usou droga e tirou a própria vida. É porque o cara entrou num estado emocional, psíquico, tão forte, uma instância sem controle tão grande, que naquele momento passou-se por a cabeça dele que se tirasse a própria vida, ele pararia de sentir aquilo e ele foi lá e tirou. E de maneira consciente, talvez ele não faria isso. Você também queria falar, Renan? Luciano, eu estou escrevendo um livro, documentário. Eu estou pegando alguns comentários das pessoas que eu mais converso, alguns depoimentos de outras pessoas, e o título chama O Outro Lado. Eu queria fazer a pergunta para você: se o outro lado que a gente tem com a droga e sem a droga, isso gera uma dupla personalidade na gente, e se, falando de físico, espiritual e mental, esse outro lado que tem algumas características específicas, então, O que é o outro lado? para você, o que é o outro lado sem a droga?
o lado da recuperação, né? Então, Quando você está falando da expressão que eu usei do outro lado? Não, o outro lado para mim... O outro lado para mim também pode ser qualquer uma dessas coisas. Não, o outro lado para mim é uma vida é uma vida em recuperação. Não é uma fantasia, né? O outro lado, gente, a vida sem a droga, ainda assim é uma vida difícil, problemática. A gente pode perder, sempre falo isso, a gente pode perder o emprego, pode bater o carro, pode perder o casamento, o filho pode cair, rachar a cabeça. O outro lado, a vida continua sendo a vida. Agora, lidar com o problema do outro lado sem a droga, com o controle emocional, emocionalmente equilibrado, espiritualmente bem, fisicamente bem, né? Lidar com essas questões em sobriedade se torna muito mais fácil a resolução da problemática da vida. Mas aí eu entendo que existe um outro lado, seja que eu tomei a posição de assumir o meu lugar desse lado e que eu existo, assim penso e existo, eu assumo que eu existo e existe o outro lado, então o espiritual também, né? Sim. E se nós todos fazemos parte desse lado, eu posso considerar que ele, também cada um deles faz parte disso, ou eu posso negar, eles não fazem parte disso. Eu não estou entendendo muito bem a sua colocação. O que eu falo muito, o Renan, são questões assim bem individuais sobre consciência acerca da nossa vida, né? Então assim, do outro lado todo mundo existe. O outro lado não é o além que eu estou falando. Não, porque eu já perguntei para as pessoas e já algumas delas. Mas daí você traz a sua anotação, que daí a gente conversa, que aí lendo talvez eu possa entender o que você está falando, que eu não estou conseguindo entender de verdade. O outro lado que eu digo é o lado da recuperação, onde a vida continua, os desafios continuam, mas lidar com eles de uma maneira sóbrio, né, é uma maneira muito mais consciente, né, racional. Eu vou estar sempre consciente do que o... Oi? Nacional e pessoal. Exatamente. Então é isso. Na próxima a gente vem com algumas outras anotações. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar, a hora é agora. Ou anotar e depois a gente conversar. Não tendo, vamos levantar e fazer a nossa oração. Pode encerrar isso, Pai Nosso.